Olá a todos, bem-vindos então à nossa aula número 91. Meninos e meninas, então vou-vos dizer que quem não viu o vídeo anterior, que são cerca de 2 minutos, precisa de ver aquele vídeo para perceber o que é que se vai passar daqui para a frente. Porque neste momento nós vamos criar uma fábrica de líderes, uma fábrica de técnicos de eletrónica. Ok? E tu podes ser um deles. Ou se calhar já és e tu simplesmente queres aumentar os teus conhecimentos, apanhar mais um pormenor, fica contigo. Vê então o vídeo anterior para tu entenderes o que é que se vai passar. O vídeo anterior são cerca de 2 minutos. Nós vamos ter que aprender a ler um esquema. Tu tens que saber ler um esquema. Repara, tu sabes como é que funciona o candeeiro que está ao lado da tua cama na mesa de cabeceira? É simples, tem uma lâmpada, um interruptor e tu sabes bem como é que aquilo funciona. Até tu próprio és capaz de criar um esquema. Pegas uma caneta num papel e crias o esquema daquilo. É simples. E este esquema que está aqui é simples? Ele é simples, se tu entenderes o que está aqui. E é isso que eu te vou passar a partir daqui. Porque dentro de algum tempo tu vais entrar dentro de uma fábrica, pode ser numa fábrica de papel, como há aqui perto de mim, pode ser, sei lá, dentro de um navio, na eletrónica de um navio, numa plataforma de petróleo, tu vais entrar lá, tem uma máquina avariada, eles chamam-te e dão-te um esquema para a mão e tu vais ver o que é que a máquina tem, entendes bem o esquema, entendes bem a máquina e passado alguns minutos, sei lá, meia hora de tu estares a verificar as coisas no terreno, tu chegas lá, como sabes ler bem o esquema e já percebi qual é a avaria da máquina, bora lá, e vais reparar a máquina e vão-te pagar muito bem por isso, compreendes? Como já te disse aqui atrasado, um técnico de eletrónica não é pago à hora, é pago para resolver um problema. Vamos então começar e vamos tecer algumas considerações acerca do triodo. Tu vais perceber, vais ter necessidade de compreender muito bem como é que funciona um triodo. A eletrónica é um conjunto de triodos, de transistores. Então vamos lá ver como é que isto funciona, ok? Só relembrar, para entrarmos bem nesta matéria com facilidade. Prometi-te um curso simples, é isso que vais ter, passo a passo. Primeira consideração. Se tu pões uma tensão mais negativa na grelha de controle, tu tens menos corrente de placa, verdade? Tens menos corrente de placa. Se tu pões uma tensão mais positiva na grelha de controle, tu vais ter mais corrente de placa. Até isto é bom, até eu posso fazer o que eu quiser. Eu, através da minha grelha de controle, é como se fosse uma torneira, que eu abro ou fecho, não é? Isto é a primeira consideração. A segunda é que a corrente de placa anda sempre no mesmo sentido, ela vai flutuar, compreendes? Mas sempre no mesmo sentido, sempre do cátodo para a placa, do cátodo para a placa. Ela nunca vem para trás. As válvulas não trabalham desta forma, não é? As válvulas trabalham sempre no mesmo sentido, mas através da grelha fazemos a corrente flutuar, então controlamos a corrente, não é? É uma corrente contínua, flutuante. Que é isso que temos aqui. Se tu vires bem, por exemplo, escolhendo eu a válvula, eu escolhi aqui uma válvula que, se eu fizer aqui uma variação de 3 volts positivos ou 3 volts negativos, ela pode-me fazer aqui uma variação de alguns amperes, e se eu no circuito de placa puser aqui uma resistência que vou chamar resistência de carga de placa, não é? Porque é a carga desta placa, a corrente que vai passar aqui vai flutuar, não é? Consoante eu puser aqui mais ou menos volts, mais volts positivos ou mais negativos, eu vou ter aqui mais ou menos corrente, portanto, o que é que acontece quando fazemos passar uma corrente por dentro de uma resistência qualquer? Provoca uma queda de tensão aos seus terminais. Consoante o valor em ohms que eu ponho nesta resistência, eu é que vou pôr a resistência que eu quiser. Então, sendo assim, eu vou tirar aqui a tensão que eu quiser, dentro de certos limites. Porque se eu tenho aqui uma fonte de tensão com 200 volts, eu não posso tirar aqui 400. O importante neste momento não é saber o valor que eu vou tirar aqui, mas saber a mecânica de como isto funciona. Daqui a um tempo nós vamos começar a fazer alguns exercícios simples, sempre simples, acerca de valores, para tu começares a encaixar as pedras do curso na tua cabeça, na tua mente, começas a encaixar tudo e tu, começa tudo a clarear e a fazer sentido. Então vamos lá. Uma das considerações é que quanto mais a tensão for mais positiva, há mais corrente de placa. Quando a tensão na grelha de controle for mais negativa, há menos corrente de placa. Com isso, na resistência de carga de placa, eu posso ter mais ou menos tensão. Então repara, se eu ponho mais positivo aqui, eu vou ter mais tensão aqui. Imagina que eu consigo variar aqui entre os 150 volts e os 50 volts. Tenho aqui uma flutuação de 100 volts. Não tenho. Eu tenho aqui uma flutuação de 100 volts. No entanto, repara,
É uma flutuação em que a corrente é sempre no mesmo sentido. Ora tenho 150 volts, ora tenho 50, ora tenho 150, ora tenho 50. Sempre assim, não é? Porque eu faço flutuar através da grelha. Repara, então podemos dizer que temos aqui uma componente contínua, porque esta corrente aqui é contínua. Se ela fosse alternada, andava para trás e para a frente, para trás e para a frente. Verdade? Então esta é uma corrente contínua flutuante, ou ondulante, como lhe quiser chamar. Então ela é flutuante, por exemplo, entre os 150 volts tirados aqui, extraídos aqui nesta resistência. Se eu meter aqui um voltímetro, se eu colocar um voltímetro aqui em paralelo com esta resistência, eu vou medir volts. Quantos volts estão nesta resistência? Depende da corrente que cá passa. Se a corrente é flutuante, os volts vão ser flutuantes. Os volts podem flutuar entre os 150 e os 50, ou podem flutuar entre os 180 e os, sei lá, e os 20, ou podem flutuar entre os 110 e os 90. Depende da resistência, do valor óhmico que eu puser aqui, que eu quiser extrair em termos de tensão, em termos de volts, que é para depois eu aplicar estes volts mais à frente noutra coisa, controlados aqui pela minha grelha. Uma outra consideração que vamos tecer aqui, qual é? Olha, se eu tiver aqui um miliamperímetro, não é? Um miliamperímetro, ele vai-me medir os miliamperes que aqui passam. Ou se eu tiver um amperímetro, se aqui passarem amperes, nós estamos a falar de valores, estamos a falar do mecanismo, de como é que isto funciona, não é? Se eu tiver aqui, por exemplo, um miliamperímetro em série, ele vai medir a corrente que está aqui. E essa corrente é flutuante. Depende daquilo que eu lhe ponho aqui na grelha. Se eu ficar quieto, meter ali uma tensão quieta, a corrente que vai passar aqui fica quieta. Está a passar, por exemplo, 100 mA ou 200 mA. É aquilo e aquilo mesmo, não passa mais. Assim que eu começar a mexer na grelha, com tensão de polarização, agora sim, quando eu começar a polarizar aqui a grelha com valores diferentes, também a corrente aqui vai ser diferente. Correto? E olha, e se eu fizer aqui uma variação tipo um ciclo por segundo, já sabes o que são ciclos por segundo. Se eu fizer aqui uma variação mais 3 volts, menos 3 volts, uma vez por segundo, este ponteiro vai andar assim uma vez por segundo, estás a ver? Uma vez por segundo. Se eu fizer 2 vezes por segundo, ele já anda mais depressa, 2 vezes por segundo, mais corrente, menos corrente, mais corrente, menos corrente. Mas se eu puser aqui, por exemplo, 10.000 ciclos por segundo, este ponteiro que eu tenho aqui não tem inércia suficiente. A inércia do ponteiro não o deixa mexer, ele fica ali numa tremura parado. Parece que está parado, está ali uma tremurazinha. Porquê? Porque o ponteiro é mecânico e não deixa ver. Mas não há problema. Para isso temos o osciloscópio, que nos mede exatamente o que está ali a sair. Então já sabemos que variação na tensão da grelha, variação na corrente de placa, variação na tensão da resistência de carga de placa. Então vamos lá ver aqui mais um pormenor. Para que é que serve esta RCP, resistência de carga de placa? Esta resistência que eu aqui coloquei tem um propósito, nada está aqui por acaso. Não é? Esta resistência serve para traduzir em tensão, em volts, a corrente que aqui está a passar. Sempre que eu faço passar uma corrente através de uma resistência, eu crio uma determinada tensão. Se a corrente é flutuante, a tensão vai ser flutuante. Então, esta resistência serve apenas para traduzir em tensão a corrente que lá está a passar. Eu depois vou aproveitar essa tensão como um sinal para polarizar outra coisa. Talvez a válvula que vem a seguir, talvez uns auscultadores. Vamos ver o que é. Ainda temos aqui outro pormenor. Isto são tudo pormenores, são tudo coisas pequeninas. Se nós temos aqui um sinal com 6 volts de pico a pico, mais 3, 0, menos 3, temos aqui um sinal 6 volts de pico a pico, e aqui na saída, nesta resistência, temos uma variação de 100 volts, ou seja, esta variação vai ser entre os 50 e os 150. O que é que nós temos aqui? Temos de pico a pico, não é? 100 volts. É ou não é? Então temos aqui uma relação de amplificação, não é? Ora, aqui entraram 6 volts de pico a pico, na saída temos o mesmo sinal, mas com 100 volts de pico a pico, então nós temos aqui uma relação. Se nós dividirmos 100 por 6, vai nos dar uma relação, ora, 100 a dividir por 6 volts, isto vai nos dar uma relação de 16,66666 vezes. Ok? Ou seja, nós amplificamos este sinal 16 vezes. 16,666 vezes. Mais um pormenor ainda. Esta resistência que eu pus aqui, cria aqui uma determinada tensão que me vai dar aqui uma variação de tensão de 100 volts. Mas se eu dobrar o valor da resistência, também dobro o número de vezes que amplifica o sinal.
dá-me mais tensão. Na mesma corrente, se eu puser uma resistência maior, obviamente, pela lei de Ohm, dá-me mais tensão. Então eu posso amplificar mais do que 16 vezes. Posso amplificar 18, 20, 30, 40, mas cuidado, porque vai haver um ponto em que eu aumento de tal maneira a resistência, quando eu aumento a resistência, diminui a corrente. Verdade? Lei de Ohm. Se eu aumento a resistência, com a mesma tensão, diminui a corrente. Vai chegar a um ponto que entra na zona de corte da própria válvula. Se entrou na zona de corte, deixa de amplificar. E tem outro pormenor. Antes de entrar na zona de corte, entra numa zona em que cria distorções. Imagina que eu tenho um sinal assim, não é? Direitinho. Vamos supor que estes dois meios ciclos são absolutamente do mesmo tamanho. Isto está feito à mão. E agora eu quero amplificar para isto ficar assim. Mas se eu entrar na zona de corte, se calhar esta zona vai continuar a amplificar bem, mas esta zona aqui de baixo já vai amplificar mal. Vai amplificar por aqui assim por baixo e não vai ficar uma coisa simétrica. Estou a criar distorções. No caso do som, do áudio, não é? Essas distorções podem ser distorções audíveis, que o som não está bom, estás a ver? O som começa a ficar rofanho, agressivo, por exemplo. Ou no caso da imagem, pode ficar com deformações na imagem, uma cara de uma pessoa pode ficar um bocado esticada para um lado. Porquê? Porque a sinusoide não está perfeita, não é? Não está, esta daqui não está tal e qual como a da entrada. Então isso tem maneiras, temos limites dentro da válvula, não podemos ir abaixo de certos limites, nem acima de certos limites. Temos de andar ali na zona reta da curva IAVG, que nós dentro de algum tempo vamos estudar. O que é isto da curva IAVG? Eu vou-te só dar aqui um bocadinho de entrada. A curva IAVG é a curva da intensidade anódica do ânodo, né, que a placa, IAVG. VG é tensão de grelha. V de tensão, G de grelha. Então é a curva IAVG. Intensidade anódica, tensão de grelha. Vamos estudar a curva IAVG. Não é para hoje. Vamos continuar aqui com a nossa mecânica. Hoje estamos armados em mecânicos, a perceber como é que tudo isto funciona. Outro dia nós vamos perceber os pormenores. Eu disse-vos, vamos fazer uma fábrica de técnicos, vamos fazer uma fábrica de líderes, ok? Agora olha, tu já estás a aprender como funciona uma televisão, só que tu talvez ainda não tenhas entendido isso, mas tu já estás a aprender. Ainda estamos a falar num rádio, porque uma televisão é um rádio evoluído, é um rádio que dá imagem, não é? Dá o som e também dá a imagem. Então vamos começar pelo som. O sinal entra pela antena, passa através desta bobina, tudo o que entrar pela antena, tudo, e mais um par de botas, passa por indução, por campo magnético para a bobina secundária. Ora, passou tudo, mas agora esta bobina em conjunto com este condensador variável vão sintonizar só o que eu quiser. Eu vou sintonizar a estação de rádio que eu quiser. Isto por enquanto é só um rádio, não dá imagem, é só um rádio. Quando a gente lhe puser imagem em cima, há de ser uma televisão. Está bem? Então vamos lá ver aqui a radiofrequência. Isto passa por indução para o secundário. Isto parece um transformador, não é? Isto é um transformador de radiofrequência. Passa por indução para o secundário, tudo o que entrou pela antena. Agora, este secundário em conjunto com o condensador variável, vamos sintonizar só a estação que nós queremos e vamos ter que fazer tocar estes altifalantes, estes auscultadores. Como? Ora, sintonizamos, a partir daqui, quando neste ponto, por exemplo, podemos lhe chamar ponto A e aqui podemos chamar ponto B. Quando no ponto A for positivo e no ponto B for negativo, porquê? Porque a radiofrequência é o quê? É uma frequência alternada. É uma tensão alternada, uma tensão de microvolts, uma coisa fraquinha. Mas é uma tensão e é alternada. Então, se ela é alternada, tanto está positivo e negativo, como negativo e positivo, está sempre a alternar. A frequências altíssimas, não é? Se for no FM, estamos nos megahertz. Nas televisões temos gigahertz, por exemplo. Mas não importa isso agora. Então, uma frequência alternada, que ora está positiva aqui e negativa aqui, depois a seguir no outro meio ciclo está negativo e positivo e está sempre a trocar milhões de vezes por segundo. Então, mas agora vamos parar isto num momento. Imagina que num determinado momento está positivo aqui no ponto A e está negativo no ponto B. Ora, se está positivo aqui,
está positivo na grelha e está negativo no cátodo, ótimo, isto passa para o cátodo. Já sabes que aqui debaixo está um filamento que está sempre aceso. Não falha, né? Já não é preciso desenhá-lo lá. Sabemos que as válvulas têm um filamento, então ele está lá. Pronto, então se aqui está negativo, neste momento o sinal passa pelos auscultadores e vai para o mais. E depois vem o outro momento a seguir, em que o A é menos e o B é mais. E chega aqui, da grelha passa para o cátodo. Claro que não passa, nós já sabemos disso. Então temos aqui meios ciclos, assim, meios ciclos. Só que estes meios ciclos são nas frequências de áudio, porque foi isso que entrou pela antena, entrou frequência de áudio. E estes meios ciclos é o suficiente. Vou-te só lembrar, lembras-te daquela radiofrequência que era modelada em amplitude e que trazia o quê? Trazia o áudio aqui em cima. E depois nós até despachámos metade da radiofrequência, porque isto só funciona numa polarização, né? Tirámos-lhe metade da radiofrequência, ficámos só com a outra meia, a banda lateral superior, né? Que esta é a superior, e depois fizemos o quê? Mais tarde pusemos aqui umas armadilhas, uns condensadorzinhos, e até lhe tirámos daqui a radiofrequência, que não precisamos dela para nada. A radiofrequência era só a portadora, era só o transporte, verdade? Então ficámos aqui com o nosso áudio. E é este áudio que passa aqui e que vai andar aqui em cima e que vai fazer tocar os auscultadores, ok? Isto chama-se uma detecção por escape de grelha. Porquê? Porque isto está aqui a escapar pela grelha. Chama-se detecção por escape de grelha. E nós temos aqui os auscultadores a tocar e temos aqui um triúdo a servir como diodo. Não é? Olha que engraçado. Temos aqui um triúdo que está a servir como diodo. E se eu ligar aqui no sítio dos auscultadores, ligar uma resistência? Olha que engraçado. Mudamos pouca coisa. Isto é só um passo de cada vez. Mudamos aqui pouca coisa. Mas acontece precisamente a mesma coisa. Só que aquela tensão micro que passa aqui, o que é que acontece? Quando essa tensão está aqui a passar pela resistência, está-se aqui a desenvolver a tensão de radiofrequência que vai atacar os auscultadores. Então podemos pôr aqui uma resistência para atacar os auscultadores. Não vais perceber porque é que pomos uma resistência. É ou não é? Se pusermos aqui uma resistência, desenvolve-se ao terminal da resistência uma tensão que vai ser aplicada aos auscultadores, aos fones, para tu ouvires, para eu ouvir, para nós ouvirmos o som. Okay? O som ainda é muito fraquito, entrou pela antena, já teve, coitado, já é tão fraquinho, ainda teve que saltar aqui por campo magnético para esta bobina, depois foi aqui sintonizado, todos os componentes opõem a resistência, né? Todos eles têm uma determinada resistência, imagina, isto quando chega aqui aos auscultadores, já vem tão fraquinho, mas dá para ouvir. Isto até pode ser feito aqui, pode ser feito sem válvula, nós podemos fazer uma galena. Uma galena é um rádio que não tem qualquer tipo de amplificação, é apenas o sinal que entra pela antena que faz tocar uns fones. Tens que estar com uma atenção bestial, uma coisa fantástica, porque aquilo toca muito baixinho. Mas tu sintonizas, aqui no condensador variável, sintonizas e tu consegues ouvir a rádio, só que muito baixinho. Se tu pegares nesse sinal e o amplificares numa válvula 2, 3, num transistor 2, 3, num circuito integrado, tu vais ver que tu consegues ter um som altíssimo. Então olha lá, para quê que eu pus ali uma resistência? Eu pus ali uma resistência para poder tirar daqui os fones. Então agora aqui já temos a nossa resistência a polarizar a grelha. Epá, nesse caso aqui nós podemos pôr os fones deste lado. Ou não é? Mais B. Agora pomos os fones deste lado. Agora, com este sinal que estava aqui, não temos que atacar aqui nenhum fones, só temos que polarizar a grelha. E ao polarizar a grelha, vamos condicionar a corrente de placa, não é? Esta polarização de grelha vai ser flutuante, como nós vimos há pouco. Vai ser flutuante. Se ela é flutuante, esta corrente de placa vai ser flutuante. Então, se é flutuante, aqui nos auscultadores, que neste momento são a carga da placa, a corrente vai ser flutuante. Até os meus fones também vão passar ali uma corrente flutuante. Que corrente flutuante é essa? É um sinal fraquinho que passou ali, que foi amplificado na válvula. Lembram-se da válvula triúdo anterior, que amplificava 16 vezes, 20 vezes, 30 vezes, o que eu quisesse, dentro dos parâmetros de cada válvula. Se eu quiser mais, tenho que escolher outra válvula que dê mais, um fator maior de amplificação, ou pôr duas, uma a seguir à outra, ou três, ou outros tipos de montagens, como nós vamos ver, né? Para podermos pôr grandes amplificações. Então o que nós estamos a fazer aqui é uma amplificação de áudio. Fizemos uma detecção por escape de grelha, o áudio foi detectado. Porque que ele foi detectado? Era aquilo que se passava aqui. Nós cortámos a banda de baixo, detectámos. Ainda cá estava a radiofrequência e já se chamava detecção. Detectámos o áudio. Olha, está aqui o áudio, está detectado. Nós depois só tirámos dali a portadora
porque a portadora cria ruído, cria aquele ruído de fundo bzzz, aos nossos ouvidos, e a gente não quer ruído de fundo. Então depois já há que tirar dali a portadora por uma questão de qualidade, tirar o ruído de fundo. Mas ali já está detectado. Como é que é detectado? É tirar uma banda lateral. Tirar uma banda lateral, se a válvula só conduz num sentido, o outro sentido que vem para cá, né, corrente alternada, o outro sentido que vem para cá não passa na válvula, já está eliminado. Detectámos o áudio. Fizemos aqui um detector de áudio. Então agora vamos ligar aqui isto no mais B. Se tu quiseres, podemos ligar isto aqui numa fonte de alimentação, que vamos chamar B, que vamos ter o mais e o menos, não é? Temos o menos aqui na massa, todo, e vamos fazer circular aqui uma determinada corrente nos fones, que não vai ser uma corrente parada, vai ser uma corrente flutuante, que é o tal áudio. Então já temos aqui um rádio montado. Temos o sinal a entrar pela antena, alternado, que é aquele sinal, deixa eu ver se vê, dá para ver. Temos aqui o sinal que vem alternado assim, onde vem, aqui é o nível 0, vem a banda lateral superior, vem a banda lateral inferior, nós não precisamos delas duas, fazemos aqui uma detecção na válvula, que só conduz nesse sentido, a partir daí já só temos o áudio numa posição, detectamos, temos o áudio com a radiofrequência, não temos a banda lateral inferior, não é? E depois nós pomos aquilo que, lembram-se daquele condensadorzinho aqui para a massa, que aquele condensador tinha um valor que apenas deixava escorrer altas frequências, as baixas não passavam. Pois é, a frequência, enquanto que esta aqui, olha, tem 2 ciclos, por exemplo, quantos ciclos tem esta? Esta é muito alta. Uma frequência muito alta. Então nós calculamos um condensador para deixar passar uma frequência muito alta, mas não deixar passar uma frequência baixa. Então a baixa vai ter que fazer o trabalho dela nos fones, nos auscultadores. Ok? Então aqui nos auscultadores temos o nosso áudio. Transformámos um sinal de radiofrequência num sinal de áudio. Desmontámo-lo, desmodulámo-lo. Ele vinha modulado, nós desmodulámo-lo. Gostava que vocês vissem esta lição, as vezes que forem necessárias, para vocês a entenderem bem, porque agora vamos avançar, vamos fazer uma fábrica de líderes, uma fábrica de técnicos de eletrónica. Ponham aqui o vosso like, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e não se esqueçam, deixem os vossos comentários, façam as vossas perguntas, porque isso é muito importante. Entendam bem, porque se vocês entenderem bem, vocês vão conseguir avançar. Isto agora vai ser sempre a avançar, ok? Eu prometi. Um abraço no coração.